O tema dessa manhã é: está pesada a sua luta? Está pesado em tua volta? Que eu sempre digo, às vezes, né? Nós vamos entrar uma mensagem aqui de Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4. Aonde Moisés estava sentido sobrecarregado. E muitas das vezes, a maioria das vezes, você não tem nada, você está bem, mas tudo que está em tua volta está doentio, e aquela pressão total vai em cima de você. Talvez você esteja bem, mas o seu casamento não está bem, o seu marido não está bem, então automaticamente você não está bem. Talvez você esteja bem, não tem problema nenhum, mas o seu filho não está bem, a sua filha não está bem, a sua família não está bem, automaticamente você acaba ficando doente. Deu para entender, igreja? E quantas vezes pessoas vêm para o altar, não pedindo para si mesmo, mas pedindo em sua volta. Mães vêm pedindo para os filhos, para o casamento, para o marido. Às vezes o marido pedindo para a esposa, para os filhos. Mas é muito mais a mãe do que o homem. Às vezes você tem uma saúde maravilhosa, mas em tua volta o peso é grande. Moisés, ele assumiu uma liderança, que ele disse lá no começo, quando houve o seu chamado, lá na sarça ardente, que ele não estava preparado para isso. E Deus falou assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. E muitas vezes nós não estamos preparados para tal jornada, mas Deus está no controle. E aí o povo daqui saiu do Egito e foi para o deserto. Uma viagem de 40 dias. A terra prometida era a direção. Egito passava por deserto, terra prometida, 40 dias. Durou 40 anos. 40 anos. Porque era um povo mais rebelde da Bíblia. E a rebeldia faz a gente dar em círculo, em círculo e em círculo. E aí nada mais, nada menos, Moisés assume uma liderança de um povo mais rebelde da Bíblia. E o povo mais manso da Bíblia foi depois dele, uma outra geração, que é a geração de Josué. E muitas vezes e não existia uma pessoa mais mansa do que Moisés. Depois eu vou falar sobre isso. Não existia uma pessoa mais mansa que Moisés. E esse povo conseguiu mexer no psicológico de Moisés, e Moisés não entrou na terra prometida. Você lembra disso? Era para cutucar o cajado, ele bateu. Então ele ficou tão doido, né? E aí morreu também o irmão dele, Arão. Então ele era o homem mais manso da terra, mas aquele povo era tão ruim que conseguiu mexer. E muitas vezes é assim: mais manso que você seja, mais compreensível que você seja, mas tem hora que dá vontade de explodir. Não é isso, não? É na família, na igreja, na casa, onde você estiver. Mais manso que você seja, mais crente que você seja, mas vai chegar uma hora que você vai perder a santidade. Foi o que aconteceu com Moisés aqui. Em Números capítulo 11, versículo 4. Então o povo estava passando de algum tempo no deserto, saindo do Egito, passando no deserto algum tempo, e Deus estava cuidando do povo. Em Números capítulo 11, versículo 4. Eu vou repetir, Números capítulo 11, versículo 4. Havia estrangeiro viajando com os israelitas. Quando o povo hebreu saiu do Egito, e foi o rumo à terra prometida, alguns egípcios foram junto. Houve vários relacionamentos ali, julgo desigual. E julgo desigual, meu irmão, não dá certo. Julgo desigual não vai dar certo no casamento, não vai dar certo na sociedade. Já viu alguma sociedade de julgo desigual? Cada um com visões diferentes? Não, nunca vi, não vai dar certo. E aqui não foi diferente. Então muitos egípcios, ou egípcia, que saíram junto, se converteram e foram para a terra prometida. Mas olha só, havia estrangeiro viajando com o israelita. Ele estava com muita vontade de comer carne. Até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivesse um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quantos peixes queríamos,
E era de graça. Que saudade do pepino, do melões, da verdura, da cebola e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. Nós lemos Números 11, versículo 4. Se você ler o versículo 1, 2 e o 3, o povo estava murmurando, deixou Deus tão irritado que Deus queimou uma parte deles. Você tem uma noção como que era esse povo. Versículo 1, 2, 3. Deixou Deus tão irritado que Deus foi lá e mandou fogo numa parte dos israelitas e consumiram eles. No versículo 4 eles reclamam de novo. Tem gente que é assim, nunca vai estar satisfeito. Ele vai murmurar o resto da vida. Tem gente que você pode ajudar, você pode dar tudo, Deus pode consumir, mas não tem jeito. Tem gente que não tem solução. Era esse povo aqui que não tinha solução. E aí Deus deu maná. Muita gente não quer comida espiritual, muita gente quer comida carnal. Muita gente tem saudade do mundo. E poucas pessoas têm saudade da igreja. Lá no versículo 10 agora, para nós não esticarmos muito. Versículo 10, acharam? Então Moisés ouviu como o povo chorava por família, cada um à sua porta na sua tenda. Antes não tinha casa, era tenda, mas um deserto. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. O Senhor irado de novo. Versículo 11. Moisés disse ao Senhor, olha só que Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Versículo 12. Será que fui eu que concedeu todo esse povo? Será que fui eu que deu a luz, para que me digas que leve no colo como babá leva a criança de mamar até a terra que prometeste a dar a seus pais? De onde poderia conseguir carne para dar para esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Versículo 14. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Talvez você sente pesado demais, talvez você sente sozinho em tua volta. Pastor, eu estou sozinho, estou pesado, está pesado. Minha família pesa, é minha família, é a empresa, é a igreja, a carga está pesada. Se me tratar assim, mata-me de uma vez. Se achei favor teus olhos, peço que não me deixe ver a minha miséria. Talvez você já falou isso para Deus assim: Deus, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? Eu não quero morrer frustrado, na área profissional, na área ministerial, na área amorosa. Onde errei? Eu falo para Deus: Deus, me ajuda ministerial. A minha vida, a minha oração faz uns 7, 8 anos que a igreja seja uma igreja sadia. E número 11 de Números relata a dificuldade de Moisés durante uma jornada no deserto. Deserto é uma jornada. Destaca a sobrecarga de Moisés, uma sensação de incapacidade de lidar com o povo. Não é assim, às vezes você não sente uma incapacidade de lidar com a família? Não sente assim, às vezes não sentimos assim? Às vezes você vê um filho ali passando uma luta, o filho querendo um tênis novo, um filho querendo um leite, o filho querendo alguma coisa assim, e você não consegue dar. Às vezes sente uma incapacidade. Estamos falando de multidões, 600 mil homens, fora as crianças e mulheres. Se você não sabia, fique sabendo agora. Êxodo capítulo 12, versículo 37. Nós estamos falando de 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças. Moisés estava lidando sozinho com esse povo. Até que um dia teu sogro falou assim: ó, você vai morrer e o povo em tua volta vai morrer. Divide em 12 líderes. Êxodo capítulo 12, versículo 37.
Assim partiram os filhos de Israel a Ramessés para Sucote. Ramessés era o rei, faraó. Sucote é a terra prometida. Coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar com os meninos. Subiu também com eles mistura de gente, ovelhas, vacas, grandes multidões de gado. E Deus cuidou dessa multidão. Num deserto, 40 anos. Onde não tem água, Deus brotou água. Onde existe água amarga, Deus fez água doce. Deus não cuidou só dos homens, Deus cuidou dos animais. Durante 40 anos. Deus não só cuidou dos animais, não dos homens, mas Deus cuidou das roupas. Porque fala que as mesmas sandálias, as mesmas roupas, não tinha troca, não tinha comércio. Deus cuidou. Pensou uma sandália 40 anos sem estragar, uma roupa 40 anos. A roupa de hoje não serve para nada, mais que você compra de grife. Essa passagem trabalhou muito no psicológico de Moisés, ao ponto de ele se sentir abatido, inútil e perdia sua morte. Nós estamos falando de Moisés, e esse povo conseguiu mexer no psicológico dele. Tem gente que consegue mexer com o seu psicológico. Tem uma pessoa que consegue mexer com o seu psicológico. Concorda comigo ou não? Às vezes você está na tua empresa, eu não posso ver aquela pessoa. Na sua família, aquela pessoa, o meu santo não bate com aquele santo. Não é bem assim que fala? Não é assim, não? Eu não tenho empatia para aquela pessoa. Ou na empresa, é o meu Aquiles do calcanhar. Ou calcanhar de Aquiles, é uma coisa. Ele estava batido, se sentia inútil, perdeu a sua morte. E muitas vezes nós somos assim. O texto deixa bem claro algumas lições e que nós podemos aprender nessa manhã. Você está apto? Você quer aprender algumas lições nessa noite? Nessa manhã, até criar o hábito? Pastor, eu não quero só aprender, eu quero aprender e colocar em prática. Eu quero falar algumas coisas aqui, 3 partes sobre o processo da vida. Tudo na vida tem um processo, ou uma linha de produção aqui nesse mundo falando. E para Deus não é diferente, meu irmão. Tinha um processo. Egito, deserto, terra prometida. Enquanto o processo, eles não venceram o processo, eles não saíram do deserto. Eles morreram no deserto. Quem permaneceu, quem entrou na terra prometida não foi esse povo. O povo morreu tudo, menos Caleb e Josué. Foi os filhos deles que entraram na terra prometida. Aquela geração de 20 anos que entraram. Então pessoas novas. Todos esses milhões aqui morreram tudo no deserto, com exceção de Caleb e Josué. Os filhos deles entraram no deserto. Eles viveram 40 no deserto, e a turma dos 20 anos que entraram. Primeira lição que nós podemos aprender nessa manhã de domingo: se você quiser ser abençoado, quem quer ser abençoado aqui? Glória a Deus. Então coloque em prática o processo de Deus. Se nós não colocarmos em prática o processo de Deus, você vai ficar doente. Você vai rodar 40 anos no deserto da tua vida. Números 11, versículo 6. Mas agora acabamos a nossa força, não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. Mas o processo de Deus é comer o maná. Aqueles gado podiam matar todos eles. Aí eles iam entrar na terra prometida sem nada. Mas o processo não era a cebola. O processo não era o pepino. Não era o alho. Não era os peixes. Era maná. E muitas pessoas estão na igreja e têm saudade do mundo. O maná era uma comida que caía do céu para alimentar o povo
no deserto. Era uma comida, era uma provisão divina, fazia parte do processo de Deus. O maná faz parte do processo de Deus. Deus cuidou daquele povo durante 40 anos. Quando eles chegaram na terra prometida, quando eles atravessaram o rio Jordão, cessou o maná. Quando eles atravessaram o rio Jordão, eles começaram a plantar comida lá na terra prometida. A hora que eles iam colher a primeira comida, a primeira colheita, o maná cessou. Sabe o que significa? Sabe que nós podemos aprender algumas lições aqui? Tem muitas pessoas que não querem abrir mão do mundo, aí paga preço. Você conhece pessoas difíceis? Quer vir para a igreja, mas tem que ser do seu jeito, da sua forma. Eu posso até aceitar Jesus, mas eu não vou abrir mão das minhas coisas. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão daquilo. Eu posso até ir para a igreja, mas eu não vou abrir mão disso, né? E aí quer exigir de Deus alguma coisa. Que Deus é esse que não me dá nada? Mas você também não dá nada, nós também não damos nada. Quando eu aceitei Jesus, eu entendi que o peixe, o pepino, o alho, as coisas que me satisfazia, eu parei. Quem era meu pepino, o meu alho, o meu peixe? Era bebida alcoólica, era música secular, era mentira, era noitada. Isso era. O pecado é gostoso, irmão. O pecado não é ruim não. Quem falou que o pecado é ruim? O pecado é uma delícia. O problema não é pecar. O problema não é pecar. O problema é a consequência do pecado. E a consequência do pecado paga preço. Um pecado de 5 segundos é equivalente a uma sobrecarga de 5 anos. Adultera para você ver. Adultera, pega uma pessoa e dá um beijo numa mulher, num homem, que ela não seja do seu cônjuge. A sua cabeça vai trabalhar a vida toda. Você nunca vai esquecer. E outras coisas mais. A questão, a geração de hoje é isso. E aí, pessoas do mundo que vai para a igreja, é do mundo, vou trazer para a igreja. Não vai nada, não vai nada. O mundo falou, o mundo está com saudade dos peixes, o mundo está com saudade da carne. Irmão, se você ler todo o texto aqui, Deus falou assim: Moisés, eu vou dar carne para eles. Eles querem carne, aí todo dia descia uma codorna, né? Eles comeram, não foi um dia, não foi de dia, não foi 3 dias, foi mais de meses. Eles comeram carne para o zóio, para o nariz, para o ouvido. Só você acabou de ler aqui. Sabe aquele filho teimoso que ele quer porque quer comer mais? Você fala, não é, tá bom. Aí você enche o prato, você fala, agora você vai comer tudo. Já aconteceu com você isso, não? Você põe um pouquinho para ele comer, ele faz birra que quer mais. Eu lembro, minha mãe fez isso uma vez, eu era muito novinha, a idade dessas crianças aí. Eu sempre gostei de arroz com molho e tal. É pouco molho, minha mãe lavou o molho, arroz, por só uma piscina, você vai comer tudo. E aí se não comia. O povo tinha uma promessa, a terra prometida, mas também tinha um processo. E às vezes as pessoas não querem abrir mão do processo. O maná é provisão divina. Deus tem cuidado de você. Deus está cuidando de mim. E às vezes nós nem ligamos para isso. Não liga isso não. Não dá. Todo dia tem um maná. Todo dia Deus entra com providência. Mas não, a gente não quer o maná, a gente quer o pepino. Ainda bem que eu não, na minha época, pepino, essas coisas, não, eu sou carnívoro. Quando nós passamos a entender o processo de Deus. Quando eu bebia, né? E aí eu vou para a praia, eu falei, nossa, como é que eu vou para a praia sem beber? Não tem lógica um negócio desse. Ixi, hoje nem lembro mais. É um processo. Eu não estou falando para você parar, não estou falando, não é isso. Amém, igreja?
Quem faz isso é o Espírito Santo, a pessoa. É a pessoa, é da pessoa. Quando eu cheguei, minha casa tinha um altar, um monte de imagem. Eu falei assim: se a pessoa chegar na minha casa e falar da minha imagem, o pau vai comer. Eu tinha vários uísques, mesma coisa, não tem problema nenhum. A pessoa chegou, falou da palavra de Deus, não tocou assunto nenhum. 3 dias depois eu acabei com tudo que tinha em casa, as imagens, acabou com tudo. E aí eu fiquei naquele processo de tomar cerveja, 6 meses. Aí chegou um dia, eu falei assim: ó, hoje estava jogando bola com meus amigos, eu falei assim: ó, hoje é o último dia que eu vou tomar cerveja, vê que vocês nunca mais vão ver. E aí já se passou mais de 25 anos. Não tem isso, não tem sob pressão, é sobre o Espírito Santo. Quando você achar que não é, acabou e pronto, acabou. Só tem uma coisa, não demora muito não. Às vezes pode ser tarde demais. Segunda lição: se você quiser ser abençoado, quem quer ser abençoado aqui? Amém. Então, respeita o processo de Deus. Respeita. Primeiro nós falamos assim: coloque em prática. Se você não colocar em prática, meu irmão, né, vai rodear 40 anos. Eles não colocaram em prática e rodou 40 anos. Agora tem que respeitar. Tem gente que não respeita. Eu não concordo. Nós estamos numa geração assim de hoje que não concordo. Não é isso? Eu não concordo. Eu não concordo com o pastor. Eu não concordo com a pastora. Eu não concordo com a Gi. Eu não concordo com a Maria Alice, com a Margarete. Então uma geração de não concordo. Quem não concorda? Eu faço isso, ó. Tá aqui. Números capítulo 11, versículo 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por família, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste o mal a teu servo? E por que não achei favor teus olhos, visto que puseste sobre mim essa carga de todo esse povo? Será que fui eu que concedeu todo esse povo? Será que fui eu que deu a luz? Para que me digas que me leve no colo como babá e leva a criança como mamá, até a terra que prometeste dar aos seus pais? Moisés se sente sobrecarregado e expressa uma frustração a Deus, porque o povo não estava respeitando o processo de Deus. E aí, quando o povo não estava respeitando o processo de Deus, quem estava passando sobrecarregado era Moisés. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: quantos filhos não respeitam o processo de Deus e quem sofre são os pais? Não é assim? Não é assim comigo, é assim com a pastora? Quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Muitas vezes os filhos não respeitam o processo de Deus e os pais que sofrem, e os pais que ficam sobrecarregados. É bíblico aqui, ó. Eles não queriam respeitar o processo de Deus, eles queriam o mundo, eles queriam murmurar. A água, Deus mandava água, eles reclamavam da água amarga, Deus trocava em doce, eles gostavam. E aí eles reclamavam que era deserto, Deus pegou, saiu uma água das pedras. Aí eles reclamavam que estava frio, na época do frio Deus mandou um calor para eles a noite inteira, uma nuvem quente. De dia tá calor, Deus mandou uma nuvem fria para eles. Então eles viviam no deserto estável, não tinha calor, não tinha frio, durante 40 anos. E aí quando eles viam o maná, primeiro dia, nossa, Deus é bom. O segundo dia, Deus é bom. O terceiro dia, de novo esse maná. Sabe o que significa isso? O culto é bom, o primeiro culto, segundo culto, terceiro culto. No quarto culto, já cansei do culto, não quero mais saber de culto. Eu estou injuriado de culto, eu vou voltar para o mundo, porque já acostumou, já virou rotina. Não virou adoração, virou rotina. O maná virou rotina, não virou adoração. As nuvens não virou mais adoração, virou uma rotina. As águas, os milagres não virou adoração, virou rotina. E quando não há a rotina na tua vida, não há adoração mais, tenha certeza disso, que você vai sentir falta do pepino. Cada culto é um culto, cada culto é uma adoração. Eu vou no culto hoje, não, eu vou adorar hoje. Deus usa aquele pastor, Deus usa a Maria Alice para uns hinos abençoados. Eu quero sair daqui abençoado nesse domingo de manhã. É isso que acontece aqui. E o povo murmura, o povo chorava, e o Moisés ficava doente,
e Deus fica virado. Nas empresas é assim também. Você é líder na empresa, e aí o povo não está nem aí, você fica preocupado com a empresa. Esse povo deserto era um povo rebelde, não respeitava o processo. E aí tudo que estava em sua volta chorava, mas não mudava de vida. Não é assim o dia de hoje? Deus mandou para nós, Deus parou o mundo em 2 anos, a pandemia. Deus veio para parar mesmo. O que mudou após a pandemia? No meio da pandemia todo mundo falou, é avivamento. Eu nunca acreditei no avivamento. Desde o primeiro dia eu falei, não é avivamento, isso é quebrantamento. E não quebrou nada. E no capítulo 11 mostra o Senhor castigando o povo, e eles não prumavam. Quando passamos a entender que existe um processo em nossas vidas, e não respeitamos e nem colocamos em prática, vamos pagar um preço alto. Eu tenho que respeitar o processo de Deus. Tem um processo. Não é assim. Hoje as pessoas vêm e já tem ministério sem batizar, já toma ceia sem batizar. Não é, na geração de hoje não é assim, não é? Já não casam mais, não quer saber de casar e quer ter ministério na igreja. Não é assim, não é assim? É sem ofensa, mas é uma realidade. É uma realidade que nós vemos hoje em todo lugar, em todo mundo, irmão. Todo lugar do mundo é assim. Não posso. Quando passamos a entender, é o processo de Deus. Podemos passar por terapeuta, podemos passar por psicológico, podemos passar para onde quiser. Se não respeitar o processo de Deus, não adianta. Fala para o seu irmão, se você não respeitar o processo de Deus, você vai rodar 40 anos. Deus escolheu você? Você tem certeza que Deus escolheu você? E eu tenho certeza que Deus me escolheu. Mas qual a palavra de Deus diz? Venha como está, mas seja transformado. Não é isso? Não é? Se Deus me escolheu, Ele vai ter que me... Para que Ele me escolheu? Ele vai ter que me lapidar. E eu preciso ser lapidado, meu irmão. É isso. Terceira lição. Se você quiser ser abençoado, quem quer ser abençoado aqui nessa manhã? O preço. Se você quiser ser abençoado, não questione o processo de Deus. Não questione. O maior problema hoje é que tem igreja para todo gosto. O que não pode aqui do vizinho pode. Não é assim, não é? Não é assim, não é? Não tem uma ligação, não tem uma visão só. Por isso que muitas igrejas estão inchadas e outras estão vazias. Mas estão vazias, as poucas pessoas que tem são estruturadas. Aqui, ó, essas pessoas estão aqui, ó, são enraizadas. Se juntar aqui, o mais novo aqui sou eu, de igreja. Porque quando eu vim para Serrana há uns 15, 20 anos atrás, você já estava aqui. Essas meninas cresceram na igreja. Não é verdade? Então vocês são mais velhos que eu, se for ver aqui. Se quiserem ser abençoados, não questione o processo de Deus. Números 11, versículo 14. Olha o choro de Moisés. O povo pisa na bola com Deus, dá pressão em Moisés, mexe com o psicológico de Moisés, destrói Moisés. E Moisés vai falar com Deus: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratar assim, mate-me de uma vez. Se achei em favor teus olhos, peço que não me deixe ver a minha miséria. Meu irmão, a pior coisa que tem é você ver a sua miséria. Eu não quero morrer frustrado no ministério. Eu não quero morrer frustrado na minha família. Você quer morrer frustrado? E eu, muito pelo contrário, eu quero que Deus me leve, eu
se eu ver uns filhos meus desviados, porque a dor deve ser muito grande. Moisés não podia ser responsável pela rebeldia do seu povo. Irmão, talvez você criou teus filhos, deu o mesmo ensinamento para teus filhos, e cada um tomou um rumo. E aí Moisés falou assim: ó, Senhor, você me deu um povo para me cuidar, um povo problema. Por isso que muitas pessoas não querem liderança na igreja mais. Por isso que muitas pessoas não querem ter ministério na igreja. Por isso que muitas pessoas não querem pastorear. Muitos pastores não querem pastorear mais, porque é ardente, é muito pesado. Pesado. A sobrecarga é muito grande, meu irmão. E muitas pessoas assim, ó, eu prefiro uma igreja grande, que eu sim, ouvo a mensagem e vou embora. Eu não quero. Tem pessoas que têm medo, trauma. Igreja era para ser um lugar de refrigério, hoje está sendo um lugar de trauma para muitas pessoas. Talvez você está aqui hoje, pastor, passei por uma igreja, passou aqui mesmo, pastor que passou aqui, pastor, talvez você com certeza tem uma história não boa para contar de igreja. E aqui no Nazareno de Serra, Moisés era um homem manso, o homem mais manso que existia nessa terra. Aquele povo conseguiu mexer no seu psicológico. Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés era um homem muito manso, mais que qualquer outro sobre a terra. Não podemos nos responsabilizar pelos atos de outras pessoas. É como a Gi fala, a salvação é individual. Mas muitos pais sofrem por consequência dos filhos. Não foi falta de ensinar, não foi falta de mostrar o caminho. E aqui eu quero terminar com esse versículo. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você vai pôr na tela? Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vamos falar junto? Aqui, ó. Venha a mim. Até aí. Venha a mim. Todos. São todos, é isso? Todos é todos, né? Todos são todos. Todos não são alguns, são todos. Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. E eu, quem que é o eu? É eu aqui? É eu? É eu? Eu aqui não? Quem que é o eu aqui? É Jesus, não é isso? Darei descanso a vocês. Fique em pé, por favor. Vamos. O que passou com Moisés aqui é a minha vida, a tua vida. Se nem trazer para o dia de hoje é isso. É o processo, não respeita o processo, paga preço, não coloca em prática. Hoje as pessoas assim, chamar atenção já sai da igreja, não é isso não? Tem formas e formas de chamar atenção, claro que tem. Mas hoje se você chamar a atenção de alguém, a pessoa não vai aceitar mais, já sai da igreja. Depende do que o pastor falar, já a pessoa já se sente ofendida e não volta para a igreja mais. É muito relativo isso. Mas é o processo de Deus. Deus quer lapidar você, Deus quer me lapidar. Venha para frente caso você queira.